Dia nessa live poderosa, um dia poderoso, dia 22/2/2022. Hoje é um dia auspicioso para falarmos algo que é a nossa vida, né? Nosso lugar, os nossos caminhos, a nossa escolha. Para quem não me conhece, eu sou Michele Rodrigues, eu sou facilitadora de constelações familiares, círculo de construção de paz, especialista em biografia humana. E hoje eu vim aqui partilhar as minhas crenças com vocês sobre os nossos lugares, os nossos caminhos, o que anda governando a nossa vida. E a maioria das vezes a gente faz isso de forma inconsciente. A maioria das vezes a gente acha que está no controle, né? Principalmente quem é controlador, né? Acha que mesmo que está no controle de algo. Se estressa, fica ansioso. E muitas vezes esses sentimentos secundários, que a gente chama nas constelações familiares, faz com que a gente não, de fato, esteja no nosso próprio lugar. O aqui e o agora, ele é a única coisa que a gente tem. Mas para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que necessariamente saber de onde nós viemos. E eu tenho uma prática espiritual diária, né? Porque eu defendo a prosperidade nas 7 áreas da vida. E eu não acredito que a gente possa, de verdade, se alinhar em alguma casa, a não ser nas 7 casas da vida. Porque o sucesso de uma casa, ele pode ser boicotado pelo fracasso de uma outra casa na nossa vida, e a casa espiritual é muito importante. Talvez a mais importante. E é sobre essa casa que estamos falando hoje, né? Muitos posts, né? Eu acordei hoje, vi muitos posts desse portal que se abre, que é o dia de hoje, 22/2/2022. E o que significa, senão o mundo espiritual? Não é verdade? Então, na minha prática, eu sempre faço as minhas orações e abro a esmo a Bíblia, que é quando você mentaliza algo e abre. E hoje eu abri numa passagem que eu fiquei muito feliz, porque se trata do que eu acredito. Eu acabei de postar, se vocês viram meus stories, eu acabei de postar a passagem que está em Eclesiástico 44, que fala sobre o elogio dos nossos antepassados. E a live de hoje, o tema é suas escolhas, né, governam o seu caminho. E essas escolhas a gente às vezes não faz de forma consciente, porque as nossas escolhas estão também introjetadas às escolhas dos nossos antepassados. E muitas vezes a gente quer fazer uma outra travessia, uma outra estrada, quando essa estrada já foi aberta por esses antepassados. E por que raios que a gente não se permite uma vida mais fácil, quando a gente pega essa força que vem de trás? Então a Bíblia, em Êxodo, a Flavinha está aqui me perguntando,
É Êxodo 44, mentira, né? Êxodo não. Eclesiástico 44, Êxodo eu tava lendo agora há pouco. Eclesiástico 44, que chama-se Elogio dos Antepassados na minha Bíblia. Porém, né, cada Bíblia tem sua tradução, mas significa o quê, Flavinha? Vamos lá. Olha só, se você não sabe de onde vem, é difícil você saber para onde vai, né? Eu tenho visto isso muito claramente nos tempos de hoje, as pessoas muito perdidas sobre o caminho, porque olha só, você tem que tomar posse de que linhagem você é. Quando a Bíblia traz aqui em Eclesiástico, em 44 ela diz elogio dos antepassados, ainda em 44 ela fala de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão, de Finéias, de Josué, de Caleb, de Samuel, de Davi, de Salomão, enfim, essa é a sua linhagem? Essa é a sua linhagem? É a primeira coisa que você tem que saber. É daí que você vem? Você serve a esse Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac? Porque os seus antepassados vieram de algum lugar. Entende? Então, para a gente ir em direção a algo, nós necessariamente temos que saber de onde viemos. Veja, você dá que tipo de fruto? Você dá limão, você dá laranja, você dá jabuticaba, você dá jaca. Você entende que um pé de jaca não vai dar laranja? Entende que um pé de acerola não vai dar limão? Como é que você quer plantar? Às vezes você não quer plantar. Se você chegou num terreno e tá lá uma árvore plantada. E você espera profundamente que aquela árvore produza carambola. Mas ela é um limão. Como que você vai querer um fruto de uma árvore que não dá esse fruto? Se você não souber, meus amores, de onde você vem, e não é só saber, é saber e reverenciar a nossa vinda. Reverencie a árvore que você veio. Para de ser escravo e querer começar tudo de novo. Por que você quer começar tudo de novo se essa galera abriu o espaço para você caminhar levemente? Mas a gente às vezes não aceita esse lugar. E às vezes a gente não aceita também os nossos pais. E muita gente tem trilhado outro caminho, não por suas escolhas, mas por aversão a não querer o caminho desses pais. Quantos sucessores e herdeiros existem? Você é herdeiro ou sucessor? Porque herdeiro é aquele que pega o dinheiro, sucessor é aquele que continua o trabalho. E não é que você tem que fazer o mesmo trabalho do seu pai, porque às vezes você não tem o menor dom para isso, né? Mas pegar tudo que seu pai fez, tudo que sua mãe fez, e pegar essa força que eles já fizeram, não é pegar o que eles fizeram no sentido material da coisa. Também, né? Às vezes sim, por que não? Mas às vezes não faz sentido, né? Tudo bem. Às vezes você vem de uma família que é agrícola e você tem um dom, né? De algo da cidade. Então você vai ter que fazer algo que você não tem um dom? Não, você continue isso, entende? Justamente, né, esse êxodo, né, de você continuar isso é abrir caminho, né? Mas não é você que está abrindo, já foi aberto. Então, hoje a palavra, no dia de hoje, gente, porque hoje é um dia espiritual, por isso que eu tô falando de Bíblia, não tô querendo converter ninguém, nem fazer uma apologia à religião, é porque hoje é um dia importante pra gente parar e analisar que a casa espiritual é uma das 7 casas da nossa vida, ela está localizada aqui na nossa coronária, ela tem acesso direto com o divino, e às vezes a gente estampa isso, né? Porque nos foi comunicado que isso não é muito importante. Isso não é só muito importante, como na minha visão é o mais importante. Porque você é um espírito numa experiência de corpo hoje. Você tá aí num corpo, mas você tem um espírito, ele conversa com você, ele tá vivo dentro.
Entende? E no mundo espiritual a gente tem essa força dos nossos ancestrais. E por que será que a gente às vezes não sabe o nome da nossa avó? O nome da sua bisavó? Muitas vezes eu vou fazer constelação familiar, eu pergunto de onde a pessoa vem, ela diz assim, eu vim lá de Minas Gerais. Sim. Seus avós veio de Minas Gerais, mas e seus bisavós? Não, não sei de onde eles vieram. Como assim você não sabe? Os caras pegaram um navio, ficaram dias, semanas, meses no oceano. Muitos deles foram jogados no mar porque tiveram problema de saúde, nasceram mortos, enfim, né? A minha avó, minha bisavó paterna, veio com 15 dias. Eu fico imaginando a minha tataravó, a força dessa mulher, cara. Ela catou um pós-parto e se enfiou num barco, num navio, que ela ia para um outro país, uma outra língua, deixando tudo, com um bebê de 15 dias. Essa foi a minha bisavó, a mãe do meu avô. Meu avô é vivo, tem 94 anos. Olha a força que ele tem 94 anos. Essa mulher, ela é muito poderosa. Então, quando eu penso nessa mulher, eu falo, eu venho daí. Olha a força dessa mulher, da minha família, de pegar um bebê de 15 dias. E esse bebê, que é a minha bisavó, a minha tataravó tem essa força. Esse bebê, que é a minha bisavó, sobreviveu. Pensa bem. Sobreviveu a tudo isso. Como é que eu posso me esquecer disso? Como é que eu posso não olhar para isso como um recurso para a minha vida? Compreendem isso? Então, a gente saber a nossa história, ela é fundamental para a gente saber aonde a gente vai, para onde a gente vai, né? De onde eu vim? Compreendem isso? Bom dia, gente. Tô vendo tantas pessoas aqui, meus ex-alunos. Meu Deus, nem é muita gente. Fabiola, querida, bom dia. Bom dia, Roseli, que saudade de você, querida. Fábio, Pati, Letícia, Flávia. Gente, gratidão por estarem aqui comigo hoje. Hoje é um dia muito potente. Hoje, para quem aí, né, muitos de vocês fizeram o desafio comigo. Hoje é o dia da gente anotar na nossa mandalinha ali tudo o que está acontecendo e todos os insights. Por exemplo, eu tive essa noite muitos sonhos com uma determinada coisa, né? Essa palavra, teve uma palavra que ela me cercou quase no meio da madrugada, porque a madrugada para mim ela é bem agitada, meu filho mama muitas vezes por noite. Eu quase acordei e fui procurar o que significava, porque eu ainda não fiz isso, porque não deu tempo. Mas hoje é o dia da gente perceber isso. Então, gente, eu comecei dizendo sobre para a gente saber para onde a gente vai, necessariamente nós temos que saber para onde a gente vem, de onde a gente veio. E a gente tem uma galera aí, né? Eu tenho um quadrozinho aqui que eu acho super legal mostrar. Vou pegar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um quadrozinho aqui que fala, né, da onde a gente veio, olha só. É uma galera. Então, eu não sei se você sabe, mas você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64, enfim, né? Até chegar na linhagem da escravidão ou da liberdade. Então, a gente já tem a liberdade, a gente já foi liberto, mas por algum motivo a gente não tomou posse disso e ainda está na escravidão. Hoje eu acredito, né, por ser o número 2, o 2 ele remete a finanças, o 2 remete a dinheiro mesmo, a prosperidade. Nós temos aí uma oportunidade de olhar para isso. Quem é meu aluno sabe que eu sempre digo algo que eu acho que para mim fez muito sentido. Veja, os nossos ancestrais, eles plantaram
mas eles muitas vezes, e a maioria das vezes, eles não colheram, porque não deu tempo. Né? Eles começaram a plantar, então eles vieram para o Brasil, eles se fixaram aqui, eles lutaram, eles foram conquistando, e hoje você tem essa vida graças a tudo isso que ele passou. Seus ancestrais, todos eles. Mas muitos deles não receberam dinheiro, porque não deu tempo. Não deu tempo deles colherem os frutos da árvore que eles plantaram. Mas esse fruto está aí em algum lugar. E você tem a legitimidade, por ser sucessora legítima, sanguínea, de requerer todo esse dinheiro. Você tem legitimidade, isso é legítimo, isso é digno de você olhar para esse lugar que habita dentro de você e dizer: eu me abro para receber tudo que é legítimo da minha família. Porque isso não pode se perder. Essa é a força da vida. Quando a gente não olha com gratidão, e às vezes não é nem só gratidão, é mais que isso, né? Quando a gente não olha para a vida que a gente recebeu como um grande presente, apesar de tudo, porque é fácil eu ter gratidão daquilo que é agradável e bom, mas é difícil eu ter gratidão daquilo que é doloroso. E eu não sei a sua história, você também não sabe a minha, mas, seja ela qual for, foi difícil. Porque é difícil, gente. Né? Pare de alimentar essa coisa essa positividade e essa facilidade, essa felicidade, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que se posicionar na vida e compreender que aquele ditado que eu gosto muito, né? Como que é? Ventos bons nunca fez marinheiro, bom marinheiro, alguma coisa assim. Porque a verdade é, você aprende a navegar na tempestade. A tempestade é um grande presente. O conflito é um grande recurso. Agora, se você não entender o seu conflito e por que isso se apresenta na sua vida, fica muito difícil. Porque qual é o seu conflito? Primeiro, hoje eu vim aqui fazer esses pontos para ajudar você, se eu puder, naquilo que eu posso partilhar aqui, de como você acorda para essa vida e toma o que é teu. E quando eu falo toma o que é teu, não é só o que você fez. Para quem entrou nesse momento e não ouviu, você tem muito dinheiro, muita prosperidade, muita abundância perdida por aí. Porque hoje é dia 22/2/2022, é sobre isso que o dia tá querendo te dizer. Você tem muita coisa que ficou parada, que ficou estagnada, que tá aí, ó, perambulando por universo e não chega a ninguém. E não chega a ninguém por quê? Porque ninguém requer isso, ninguém entra com uma petição dizendo: eu sou o legítimo sucessor, possuidor desse dinheiro. Eu me abro para receber, eu venho aqui, eu estou resgatando esse alvará, vou fazer um levantamento desse dinheiro. Compreende por que a gente pode fazer isso? Porque é legítimo. Porque os nossos ancestrais fizeram muita coisa que eles não receberam e está aí em algum lugar. Porque se você acha que dinheiro é realmente uma espécie monetária, eu sinto te informar que você está redondamente enganado. O dinheiro é um fluxo de vida. Ele chega e ele vai embora. Ele chega e fica, ou ele nem chega, ou ele chega e vai embora. Qual que é o seu caso? Ele chega, ele fica, ou ele nem chega? Ou chega e vai embora. Mar calmo não faz bons marinheiros. Isso mesmo, Fábio. Isso mesmo. Mar calmo nunca fez bons marinheiros. Assim como poucos conflitos nunca fez bons consteladores. Quando você for buscar um constelador, vai em busca dos conflitos deles. São grandiosos. Os meus foram gigantes. A Miriam, o dinheiro chega e vai. Porque ele não tem espaço para ficar, né? Então a gente precisa criar um espaço e reivindicar o nosso lugar.
A maioria das vezes nós estamos em alguma área da vida no lugar errado. Pode ser que você esteja nas 7 áreas da vida no lugar errado. Pode ser que você esteja na área financeira no lugar errado. E você precisa fazer constelação para isso? Você precisa fazer alguma ação para isso? Não, você tem que entender os princípios. Você precisa compreender princípios. Os princípios estão todos aqui, ó, nesse livro aqui, ó. Tenho certeza que todo mundo tem na sua casa. Então você precisa entender os princípios. Princípios, eles não caem de moda. Princípio não sai da moda, gente. Ou você acha que a lei da gravidade tem relatividade? Chuta aí alguma coisa para ver se sobe. Entende? Princípios são leis. Leis não são relativas, leis são absolutas. O que é relativo é a vontade de ser rebelde e de criar coisas que não existem para dar com a cara no muro para ter que voltar e começar tudo de novo. Então, quanto antes a gente entender isso, melhor. Então, eu preparei algo aqui para falar com vocês, que agora sim está em Êxodo, né? Porque eu estava falando de Eclesiastes 44, que é o elogio dos nossos antepassados. Então, a gente entender que os nossos antepassados foram maravilhosos, apesar de tudo. E eu não sei de que antepassado, né, você pode se referir. Eu sei dos meus. E não importa o que eles fizeram em outra consciência, em outro momento, e muito mais que você, eu tenho certeza. Muito mais que você, né? Porque você não pegou nenhum barco e ficou 40 dias e sabe se lá, ou 2 meses ou 3 meses, vai saber quanto tempo, sem comer, sem tomar banho. Você não fez nada disso, né? Você chegou aqui, nasceu, você já tinha uma casa, né? Você tá aí na internet. Então é bem diferente a nossa situação. Então a gente não pode olhar para trás com a consciência de hoje e julgá-los. Você não pode julgar seu pai, você não pode julgar sua mãe. Você não pode falar. Eu escuto muito, gente, mas eu escuto muito que eu não recebi amor dos meus pais. Porque você nem sabe o que é amor. Porque você confunde amor com afeto. Porque a nossa sociedade comunica tudo errado. 100% das coisas são erradas, praticamente. Não, 100% é muito, né? Mas é muita comunicação errada. A gente comunica errado. E a gente acredita nessa comunicação, que é uma inverdade. Então você confunde amor com afeto. Bom, se você tem uma vida, se você existe, é porque teve um grande amor aí. E esse amor não foi de seus pais, não, gente. Esse amor foi de Deus. Porque um bando de gente da sua família não nasceu. E um bando de gente da sua família nasceu e morreu. E você nasceu e tá aqui. E isso é um grande amor, mas primeiro é um amor autorizado por Deus. Depois sim é o amor entre seu pai e sua mãe. Seja lá quem for seu pai, seja lá quem for sua mãe, foi uma atração de 2 sistemas familiares que disseram essa junção, esse acoplamento é importante para o princípio, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, por que a gente não tem crescido e multiplicado? Porque existe uma violação de algum princípio lá atrás. Porque a regra é crescei-vos e multiplicai-vos. A exceção é não multiplicai-vos. Então, não ter filhos é exceção à regra. A regra é ter filhos, né? A regra, que eu digo assim, da continuidade da vida. Você pode não querer, isso é seu livre-arbítrio, tudo bem. Mas eu tô dizendo assim, às vezes você não consegue, não pode, então existe uma não autorização. Por quê? Existe alguma coisa para ser vista aí, tá bem? Então, a palavra que eu trago aqui tá em Êxodo agora 4:1, que é sobre Moisés. Por quê, gente? Olha só, eu acordei, fiz minhas orações, abri a Bíblia, Êxodo e caiu em Eclesiásticos, elogio dos antepassados. Quem são os antepassados aqui na Bíblia? Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Josué. Esses são os antepassados, né, da linhagem de Jesus Cristo. É sobre ele, porque sou cristã, e é sobre isso
A minha live é sobre as minhas crenças e eu estou compartilhando com vocês, não estou fazendo nenhuma pregação, só partilha e pegue quem achar que deve, né? Mas essa linhagem, essa linhagem de antepassados, ela é de muita força. Aí vem você e acha que a vida tem que ser leve, fluida, na paz, né? E, gente, se você quer ser alguém na vida, se você quer ter prosperidade nas 7 áreas da vida, se você quer de fato cumprir seu propósito e seguir na sua missão, eu sinto lhe informar que essa palavra, felicidade, leveza, isso tem que ser um pouco relativizado. Por quê? Porque dá trabalho fazer tudo isso. Causa grandes conflitos. E esses conflitos significam sair da zona de conforto. Então, para você sair da zona de conforto, você tem que fazer ações. Mas para você saber qual é a zona de conforto que você tem que saber, você tem que sair, você tem que saber qual é o seu conflito maior. Qual é o seu maior conflito? Nós temos 7 áreas da vida, vamos lá. Temos a casa física, temos a casa afetivo-sexual, temos a casa emocional, temos a casa financeira, temos a casa do trabalho, temos a casa emocional, temos a casa espiritual. Qual é o seu maior conflito? Seu conflito é financeiro? Seu conflito é de relacionamento? Seu conflito é na saúde? O seu conflito é com a sua mãe, com o seu pai? O seu conflito é com Deus? Qual é o seu conflito? Põe aqui pra mim, pra eu saber qual é o seu conflito. Já aproveita e já curta esse stories, já manda, vou deixar sinal aqui pra vocês. Já manda para os seus amigos, já manda para sua mãe para fazer as pazes com ela, já manda para seu pai, já manda para algum ancestral e já fale para ele que eles são muito importantes para você. Porque, gente, sair da zona do conforto é ir em direção para a sua zona de conflito. E a sua zona de conflito é a solução da tua vida. Então, saber o nosso conflito, para quem fez o desafio dos 21 dias, sabe muito bem que eu falei muito isso. Para você saber qual é a sua missão na Terra, necessariamente você tem que saber o seu conflito. Fábio, trabalho? Como assim? Trabalho é a sua maior zona de conflito? Miriam, todos temos um conflito em todas as áreas. Todos temos um conflito. Não, tem gente que não tem em todas as áreas, não, Miriam. Por exemplo, eu não tenho nenhum conflito na área espiritual. Entende? Nós temos conflitos em algumas áreas da vida. Tem algumas áreas que a gente não tem conflito. Por exemplo, tem gente que é muito feliz na maternidade, não tem conflito com isso. Olha a crença aí, que a gente tem conflitos, mas às vezes a gente tem em todas as áreas da vida. A gente pode ter alguma área da vida que a gente não tem, tá? Iracema, passar na OAB. Iracema, merecimento. Vamos aplicar o merecimento aí, minha querida, porque você tem condição absoluta de passar na OAB. Aliás, essa prova nem existe na tua vida, querida. Você é muito maior que isso. A Lilian, meu conflito é com meu ex-marido que não me deixa em paz. É mesmo, Lilian, não acredito. Que será que esse ciclo não foi totalmente fechado, minha querida? Olhe para isso. Faça uma constelação. Você já fez uma constelação? Porque às vezes a gente acha que separou do marido e o marido acha que separou da gente. Mas existem vínculos, e eu te conheço, eu sei que o seu vínculo é muito grande com ele, porque vocês namoraram há muitos anos, né? Ela é minha colega de faculdade, muitos anos atrás, né, Lilian? E pode ser que vocês estão vinculados, a alma de vocês ainda estão juntos, daí dá conflito, tá? A questão de filhos e tudo mais. Faça uma constelação para ver o que esse conflito que você disse que tem tá querendo falar com você. Há uma mensagem aí. A Ana com a minha mãe, eu acho. Bom, se já tá na dúvida, tá melhorando, né? Afetivo sexual, Letícia.
Lilian, não é ele que tem que fazer. O nosso conflito é sempre nosso. Então, assim, meu marido tem um conflito comigo. Beleza. A pergunta é, por que que eu atraio esse conflito para minha vida? Não importa a vida dele. Nem quero saber do seu marido. O que que você tem que... A pergunta que você tem que fazer para Deus é, Senhor, por que que eu estou nessa zona de combate? Entende que quando tem uma guerra e tem dois lados combatendo, eles estão lutando por algo. Não é verdade? Existe guerra por nada? Não, existe guerra por domínio, né? Por falar que eu não sei qual que é a sua história. Se eu soubesse um pouquinho, eu poderia até arriscar. Não sei qual a sua história, mas olha... por exemplo, eu não sei, mas vamos supor que ele traiu você, tá? Então vamos dizer assim, que ele violou um princípio, que é do matrimônio. Vamos supor que ele fez isso. Isso é degenerativo para o homem. Então o homem que trai a esposa, aonde ele reflete? Onde isso vai refletir? No financeiro. A casa que é diretamente refletida com a violação dos princípios familiares é o princípio financeiro do trabalho. Então, às vezes, quando rompeu o casamento, você saiu ganhando, mas não existe ganhos e perdas, tá? Isso é ilusão. Então, quando você saiu ganhando, para ele chegar, entende que ficou uma hierarquia? Para ele chegar até você, ele começa a te metralhar para ver se você fica tão ferida quanto ele. Então, às vezes a pessoa fez uma traição e a gente acredita que ela é maior e não é verdade. Ela é muito menor e ela sai desse relacionamento com uma dívida muito grande e às vezes ela precisa massacrar você para que você, na sua alma, fique tão machucada quanto ele. Não sei se faz sentido, mas só para você também entender, porque às vezes a gente tá nessa zona de combate. Então não é contra nós, compreende? Às vezes é contra ele mesmo. Mas por que que você se permite estar nessa zona de combate? É isso que você tem que se perceber. Sai desse lugar. Sai daí, deixa ele atirar sozinho ali, ó. Sai desse lugar. A gente constela pra gente sair, não pro outro. O outro a gente não pode governar, gente. Ele tem livre-arbítrio. Se ele quiser mortificar a carne dele, o problema é dele. Compreende? Então sai desse lugar. Como que eu saio desse lugar? Aí tem a ver com a história da sua família. Aí tem a ver com o casamento dos seus pais. Então é sempre em relação a você. Aqui você está falando é exatamente isso que aconteceu. Legal, então você já tem uma dica aí. A Grazi, meu caso é com a minha mãe, não consigo um relacionamento saudável e trabalho. Sim, porque a mãe é esse lugar mesmo. Quando eu tenho um problema com a minha mãe, reflete exatamente nessas duas áreas. Então, eu tenho que aceitar a minha mãe como ela é, apesar de tudo. Então, aceitação não é você ter uma afinidade com a sua mãe, no sentido de ser, vamos agora ser melhores amigas, eu te amo. Não é nada disso. Aceitar a história como que foi assim, né? Quando você aceita, você pega a força da mãe e vai. Quando a gente ainda acha que a mãe deve algo, eu não tenho lugar para o relacionamento, nem para o trabalho, tá, Grazi? Ô, Lilian, hoje estou na neutralidade. Não tá, porque você tá dizendo que é o seu conflito, tá? Então você pode acreditar que tá, mas inconscientemente você não tá. Você tá na zona de combate. Se ele atinge você, você tá na zona de combate. Então sai desse lugar. E sair desse lugar, às vezes, é fazer ações que não são fáceis, né? Porque a gente precisa reverenciar esse homem que faz esse favor de... Às vezes a traição, ela é a melhor coisa que poderia acontecer agora para depois não acontecer algo. Então tem muita coisa envolvida. Então, voltando aqui, entenda a missão da vida da gente. Deixa eu controlar o horário. Entenda a missão da vida da gente. Você nasceu para ser vencedora. Você não tem mais que estar na escravidão, porque você já foi liberta.
E a gente não aceita, sabe por quê? Porque a gente não acredita, a gente não tem fé. A gente muitas vezes, matéria. E se a gente acreditasse de verdade no poder da sincronicidade, no poder do fenômeno, na capacidade que capacita capacitados, escolhidos, enviados, se você acreditasse nisso. Eu fechei a minha porta ali, a minha internet agora tá dando instabilidade, porque eu fechei uma porta que é muito grossa. Se começar a ficar assim, eu vou lá e abro, tá? Vocês estão me ouvindo? Então, olha só. Às vezes, a gente não entende, mas... Vocês estão me ouvindo, gente? Não vai dar pra eu abrir a porta, não. Então, a positividade, ela não é um fator, né, que te leva a algum lugar. Não é isso. Não é a positividade e nem a negatividade, porque isso é muito pequeno. Conhecer o que a gente traz dentro da gente é o maior. Agente influenciador dos nossos caminhos. Compreende? Porque olha só, se você não sabe o lugar que você ocupa na sua família, você não entende o que está acontecendo no seu inconsciente, provavelmente ele está conduzindo você e você está aí fazendo ações que muitas vezes pode não ter muita influência, porque o agente maior e influenciador é o inconsciente. Quase 95% das nossas ações são governadas por ele, né? E a gente tem aquela ideia de seguir intuição. Ai, o meu coração me diz. Às vezes é sua rejeição que te diz, é seu sentimento de abandono, é seu sentimento de não merecimento, né? O dinheiro chega e não fica, igual a Miriam disse. Por quê? Por que chega e não fica? Qual que é a sua energia quando você recebe um dinheiro? Às vezes você recebe um dinheiro já com medo, compreende? Então, saber exatamente quem você é, de onde você veio, ajuda muito nas questões inconscientes. Todas as possibilidades. Quando você traz com você todas as possibilidades, você não exclui. E quando a gente exclui, as coisas se repetem, tá? Então, por que o nosso inconsciente é tão importante? Porque ele faz com que as coisas se repetem pela exclusão. E quando você não sabe da sua história, você tende a excluir pontos que você, inclusive, não sabe. Por exemplo, de repente, uma avó sua não recebeu herança. E você tá leal a esse não merecimento, você também não se permite receber. Ai, queimei minha mão aqui. Você também se permite não receber. Então, outra coisa é você ser muito reativa. Quando acontece coisas na sua vida, você é reativa ou proativa? Porque quem é proativa reconhece, se adapta rápido, se transforma rápido e pega aquilo que está acontecendo a seu favor. A pessoa proativa pega o conflito a seu favor e aquele conflito se torna um recurso. A pessoa reativa, ela fica correndo atrás do rabo, né? Ela acha que o outro é um problema, ela acha que nunca se trata dela e ela faz porque ela se sente insegura. A insegurança acontece geralmente a insegurança acontece após um grande envio. Então, quando você decide ou quando você tem chances de decidir mudar de vida, entrar num casamento, ser mãe, ser pai, algo está acontecendo com você, né? Então, assim, vamos falar de casamento. Casamento, por que quase 80% dos casamentos rompe nos 3 primeiros anos da chegada de um filho? Você sabia disso? Você sabia que quase 77%, na verdade, 77% segundo as pesquisas, né? 77%, eu acredito até que seja mais, ainda mais a pandemia.
77% dos casamentos se desfaz logo que chega o primeiro filho, o segundo filho, filhos. Hora que tem filhos, as coisas começam a dar errado. Por quê? Que é tão grande essa estimativa de divórcio para quem é casado e separação para quem não é casado. Quando? Por quê? Por que acontece? Acontece que você tem a oportunidade de ser chamado. Você é chamado para um grande envio. Você sai da sua adolescência, você sai da sua vida adulta de indivíduo solitário e ingressa num casamento, ingressa numa jornada familiar, ingressa na maternidade, ingressa na paternidade ou de repente ingressa numa empresa, seja lá para onde você está fazendo uma mudança, uma transformação. O primeiro sentimento que você sente é natural que seja o quê? Insegurança. É natural que seja insegurança. Então ninguém, vou dizer de maternidade, ninguém se transforma em mãe. Eu escuto muita gente falando assim, eu não quero ser mãe porque eu não tenho vocação, eu tenho medo, eu tenho isso. Ninguém sabe o que é ser mãe, a menos que você se torne uma. Porque a mãe, ela não se torna, né? Ela nasce com o filho. Então, ela nasce uma semente, né? Porque ela vai se transformando ao longo da jornada mesmo, porque ela primeiro é uma mãe de bebê, depois ela é uma mãe de uma criança, depois é uma mãe de um adolescente. Então, é sempre uma transformação. E qual que é o sentimento? Insegurança. E o pai? A mesma coisa. O pai, para ele talvez seja até mais difícil, porque para o pai ele precisa governar o sentimento de que ele tem que dividir essa mulher com essa criança, ele tem que dividir as noites, né, com esse choro, com essa demanda que ele não tem muito papel naquele momento ali, porque ele não tem papel ali, gente. O papel do homem é o quê? É estar ao lado da mulher, mas com o filho, qual que é o papel dele? É muito pequeno o papel do pai quando o filho nasce. É muito maior o papel da mãe. Então você entende que esse homem se torna... É legítimo a insegurança desse homem. Compreende? Mas o que não é legítimo é ele desistir, né, dessa jornada. Porque ele está... Por quê? Porque está na escravidão. A mentalidade é de escravidão. A mentalidade é de preocupação. A mentalidade é de eu não vou dar conta. E isso é muito antigo, porque quando, por exemplo, Jesus chegou para Moisés e disse: Moisés, você vai libertar os hebreus dos egípcios? Moisés falou assim: como? Mas eu não tenho capacidade, eles não vão me ouvir, né? Eles não vão acreditar em mim. Tá lá em Êxodo 4:1, tá lá escrito lá. Moisés, a primeira coisa que ele fez, ele ficou assim: não, mas eu não tenho capacidade. Então, gente, se Moisés, que era o cara, o fodão, ele teve insegurança, quem dirá você, quem dirá eu? É lógico que a gente vai ter insegurança, beleza, tá? Ok, é legítima a insegurança. E daí? O que não é legítimo é você desistir. Vai com insegurança mesmo, vai com medo, vai assim mesmo, entende? Você precisa continuar. Você não pode olhar para trás. Quando você muda teu ciclo, quando você muda teu trabalho, quando você muda teu relacionamento, quando você se casa, ou quando você se separa, não se olha para trás, tá? A menos, no caso de separação aí, a gente deixa um adendo aí se tem filhos e tudo mais. Porém, dependendo do que aconteceu, você não olha para trás, entende? Se relacionamentos abusivos, você não olha para trás, você queima a ponte. Queima a ponte que te trouxe até ali, tá? Então, você precisa saber que você não tem que agradar a todos, você não tem que dar satisfações das suas opiniões, das suas ações, e você tem que entender que esse projeto é um projeto para a tua vida. Mas você tem esse projeto para a tua vida? Onde está o seu lugar? Você se casou, você tem filhos, você está numa empresa. Qual é o projeto que você sente insegurança hoje? Porque para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que saber exatamente as legitimidades dos nossos sentimentos. Qual é a área da tua insegurança? É a saúde? É o casamento?
É a maternidade, é a paternidade, é o financeiro, compreende? Então, pera lá, se é o financeiro, por que raio? Porque, gente, às vezes você tem uma crença que você precisa de muito para prosperar na vida. Dinheiro, por exemplo, que você tem que ter um trabalho pré-estabelecido, que você tem que ser empreendedor. Mas, veja, voltando em Moisés. Quando Moisés foi enviado para ser o libertador dos hebreus, ele não tinha nada. Sabe o que ele tinha na mão? Um cajado, uma vara. Jesus disse que todas as vezes que ele quisesse fazer qualquer manifestação para que os hebreus acreditassem certo, joga a vara e ele se transformou em serpente. Joga a vara e estende a mão e a vara que tinha se transformado em serpente voltou a ser um cajado, né? Então, porque Moisés, ele ficou 40 anos se preparando no deserto. E ele, mesmo assim, achava que ele não tinha capacidade para ser o libertador dos hebreus. Mas depois disso, né, gente, veio Jesus que nos libertou mesmo com o sangue dele. Mas por que será que a gente ainda acha que a gente está na escravidão? Né? Por que será que a gente não se reconhece que nós temos essa linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó? Ou não sei qual que é a sua linhagem. Você se vê nesse lugar? Quem que é a sua linhagem? Porque foi essa vara, esse cajado que Moisés tinha, que não era nada, porque ele simplesmente era um pastor de ovelhas, é com esse cajado que ele fazia o pastoreio dele, foi com essa vara, que esse cajado, que ele transformou em cobra, que ele abriu o mar vermelho e que ele fechou o mar vermelho. Né? Essas são as ferramentas da prosperidade. Qual que é a sua ferramenta de prosperidade? A que você tem. Qual é a ferramenta que você tem? Gente, você deve ser bom em alguma coisa. Não é possível que você não é bom em nada. Você é boa em alguma coisa. Em que você é boa? Se você não sabe no que você é boa, faz o seguinte. Faça isso. Pegue 5 amigos seus, 5 amigas suas, que você considera de verdade. Se é que você tem 5, né? Que tem gente que não tem. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos, amigas maravilhosas. Já fiz esse teste elas. Querida amiga, em que você acha que eu sou realmente boa? Em que você acha que eu sou boa, Fábio? A Fábio dando risada de mim. A Ana, aí que tá, eu sou boa em algumas coisas. Então, em que você é realmente boa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz essa pergunta numa época, eu fiz direito. E eu me sentia bem sucedida. Eu ganhava dinheiro, mas eu não estava feliz. E daí, gente, eu peguei e tinha 5 amigas que trabalhavam comigo, né? Ali, eu perguntei para elas, gente, do que vocês acham que eu sou realmente boa? A Fábia aqui, que também é minha amiga, tá dizendo, dom da fala. Uma disse assim, ai, você é muito diplomática, você deveria trabalhar com, sei lá, eu não lembro o que ela me disse, mas enfim, alguma coisa de fala mesmo, sabe? E na época, eu queria muito, meu sonho era ser promotora de justiça, porque eu gostaria de defender, né, as pessoas com menos recursos, né, os pobres, os oprimidos, as mulheres, né, os negros, todas essas pessoas mais vulneráveis. Na época, eu apenas trabalhava. Depois disso, eu entrei no mestrado. E lá no mestrado, aconteceu uma dinâmica muito interessante, que as pessoas escolhiam os seminários para dar aula e eu nunca escolhia. Eu deixava as coisas acontecerem. E os piores seminários do universo caíam para mim. Assim, aquele livro que ninguém quer ler, tipo Immanuel Kant, Niklas Luhmann, que eram livros muito difíceis, que eu tinha que dar um seminário. E aquilo fez com que eu avançasse muito adiante. Então, na época, eu tinha eu tinha um problema muito sério, porque eu tinha
como que eu vou dizer? Eu era perfeccionista, assim, eu lia 5 vezes o mesmo livro, era uma coisa absurda, assim, eu tinha insegurança, né? Eu tinha insegurança. E daí, isso foi muito bom, porque eu comecei a ganhar segurança, porque eu entendi que o conhecimento me trazia muita segurança. E, enfim, eu tenho um conhecimento muito grande, às vezes a pessoa, ela faz curso comigo e ela diz, nossa, mas, né, você traz uma bagagem, porque eu li muitas coisas muito diferentes, e isso me trouxe uma bagagem ímpar, porque tudo na vida da gente tem um porquê. Entende? E eu hoje não sou promotora de justiça, mas eu me sinto totalmente promovendo a justiça. E essa justiça que eu acredito promover é a justiça em que traz uma solução. E a justiça que traz uma solução não é a justiça de um terceiro que diz que você está certo, que você está errado, porque essa não traz solução. Então, veja que bom que eu não fui promotora de justiça, porque senão eu estaria engessada naquele ministério, né? Porque você faz parte do governo e você tá ali engessada. Hoje eu sou livre para fazer a justiça daquela ação que eu realmente decido travar ali, né? E quando a gente faz uma constelação familiar, por exemplo, que a alma busca uma solução, onde está essa solução? No conflito. O conflito é a solução. Então, vamos supor, você está separando do seu marido, igual a Lilian falou aqui. E isso trouxe um conflito. Qual é o conflito? Um conflito é que talvez não tenha uma separação ali. O conflito é, esse casamento trouxe dores e essas dores ainda são evidentes. Essas dores ainda precisam ser vistas, precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Somente aí há paz. A paz acontece, às vezes, através dos filhos, por exemplo. Os filhos começam a dar problema na escola, os filhos começam a ter problemas de saúde, os filhos começam a segregar dentro deles o pai e a mãe, porque pai e mãe não se separam. E o que a gente faz com a nossa dor de traição, da nossa dor de ter sido abandonada? Depende. Você decidiu ter filhos, meu bem? Então, a partir desse dia que você decidiu ter filhos, a sua vida é relativizada, porque você está formando um ser humano, você é tutor desse ser humano, e você não pode colocar os seus sentimentos à frente da maternidade e da paternidade, porque você só se tornou mãe, você só se tornou pai por autorização. Entende? Foi confiado esse processo a você. Foi confiado esse processo a você. E se um de vocês zarpou fora, você se ferrou, porque você vai ter que lidar com isso. Isso não é fácil, mas é possível, porque muita gente conseguiu. Você também vai conseguir. Entende? Como que você faz isso? Como você faz isso? Sendo maior que sua dor. Pegando ela e trazendo ela como um recurso. Porque às vezes as perguntas não serão respondidas de imediato. Mas você traz ela com você. E vai olhando para o seu filho e vai tendo a alteridade de dizer para você mesma: eu respeito o pai que habita em você, querido filho. Então, talvez você não respeite o seu marido como homem mais. Beleza. É legítimo. Mas como pai do seu filho, você vai ter que respeitar. Como mãe do seu filho, você vai ter que respeitar. Porque se você não faz isso, onde vai estar o conflito? No seu filho. E ele é a parte vulnerável. Entende a justiça sendo feita? Então, como que você faz a justiça? Trazendo para o seu filho a inteireza de quem ele é. Ele é 50% a mãe, 50% o pai. Então, a gente saber onde estão os nossos conflitos faz com que a gente siga com os conflitos. Os conflitos são a solução. Talvez a solução, o conflito, que é a solução, está te dizendo o seguinte: olha, tem uma galera lá atrás, da minha ancestralidade, que alienou, dividiu pai e mãe. Mãe que falou mal do pai, castrou pai, diz que o pai é fraco. Homens que não conseguem ter esse masculino equilibrado. Mulheres extremamente masculinas. Veja, você não precisa estar numa separação para dentro de você estar segregado. Talvez a mensagem do seu conflito de casamento é justamente isso.
Uma galera viveu muito mal. Você é segregada hoje, seu marido é segregado hoje, mas a partir de agora eu decido unir. E isso é o lugar das constelações. A constelação ela vem para unir o que estava separado. Então, se você entender isso, a sua dor, ela simplesmente é transformada. É legítima a sua dor, mas isso é muito pequeno. Porque o que é isso perante a grandiosidade do todo? E porque isso te aconteceu não significa que é uma sentença que você não vai ter mais outra possibilidade. Você pode ter uma possibilidade muito melhor, inclusive, né? Então, você saber os seus recursos é você entender os princípios. Lembre sempre de Moisés. Moisés foi o libertador dos hebreus e ele só tinha um cajado. E com o cajado ele abriu o Mar Vermelho e ele fechou o Mar Vermelho. E ele transformou a vida desses hebreus e a gente ainda está na escravidão porque a gente não confia nisso. Então, a ferramenta da prosperidade, gente, é você entender que você vai com o que você tem. Se você tem separação, se você tem problemas financeiros, você vai com isso mesmo, mas constele. Sempre constelar é bom. Ou você também pode simplesmente fazer a reflexão de qual área da sua vida você tem que dar mais atenção e dê mais atenção. A gente nunca vai estar pronto. A gente não está pronto para parir. Alguém já pariu aí? É difícil a gente estar pronta para parir, por exemplo, porque é uma dor bem grande, né? Um colecionador aí um colecionador de superação, de vitórias. Mas para isso você precisa ter uma rotina espiritual. Voltando, hoje é 22/2/2022. Hoje é um dia espiritual, então eu te convido a você fazer algumas perguntas, né? Qual é a linhagem da sua vida? Você tem que decidir isso. Você veio, você é dos escravos ou é dos libertos? Né? A que Deus você serve? A dos egípcios ou dos hebreus? Faça essa decisão na sua vida. Tem outros, né? Na sua visão deve ter a sua crença que for, né? Eu trago a minha. Depois, qual é a história dos seus ancestrais? Quem foram eles? De onde você veio? Quem foram os excluídos? Quantos abortos houve que você sabe? Quantos? Sua mãe teve abortos? Suas avós tiveram abortos? Suas bisavós tiveram filhos não nascidos? Houve traição? Inclua tudo isso porque tudo isso faz parte. Houve assassinato? Houve vítimas? Houve abuso? Quem foram os abusadores? É da família? Compreende? Nosso país está vivendo um momento muito delicado, onde nós estamos totalmente segregados. Isso é no mundo político. E o mundo político reflete as nossas famílias. Então, se cada um que está aqui puder fazer a união daquilo que está separado, você vai ver que o caminho se abre. Porque o caminho se abre conforme a gente caminha. Você não vai olhar para frente e vai ver um lindo caminho abrindo para você. Você vai caminhando e o caminho vai abrindo. Compreende? Mas para que você caminhe para frente, você precisa pegar a força que vem de trás. É essa força que faz você ir para frente. E aonde está a força? Em quem veio antes. Mas muitas vezes você nem sabe quem veio antes. Então faça hoje, aproveita esse dia de hoje, que é muito importante, e faça essa reflexão. Quem foram os meus ancestrais? E elogie os seus ancestrais. E eu vou terminar lendo isso daqui. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são os nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante desde o princípio do mundo, por um efeito da sua magnificência. Eles foram soberanos em seus estados. Foram homens de grande virtude, dotados de prudências. As predições que anunciaram adquiriram-lhe dignidades de profetas. Eles governaram os povos do seu tempo e, com firmeza de sua sabedoria, deram instruções muito santas aos povos, com a sua habilidade de cultivar as artes das melodias,
publicaram cânticos das Escrituras, foram homens ricos de virtude, tiveram gosto pela beleza e viviam em paz em suas casas. Todos eles adquiriram fama junto a seus contemporâneos e foram a glória de seu tempo. Aqueles que deles nasceram deixaram um nome que publica em seus louvores. Outros há dos quais não se tem lembranças. Parecem como se nunca tivessem existido. Nasceram eles, os seus filhos, e como se não tivessem nascido, foram esquecidos. Os primeiros, porém, foram homens de misericórdia. Nunca foram esquecidas as obras de sua caridade. Na sua posteridade permaneceram os seus bens. Os filhos de seus filhos numa santa linhagem, e os descendentes mantêm as fiéis às alianças. Por causa deles, seus filhos permanecem para sempre, e a sua posteridade, assim como a sua glória, não terá fim. Seu nome vive de século em século. Proclamem os povos a sua sabedoria, e cante e louve aos seus ancestrais. Veja que forte isso, gente. Tudo está aqui. Então, faça isso hoje. Reverencie, deixe tudo o que é pesado com eles. Faça uma meditação, uma reflexão. Pegue tudo o que é leve, toda a força e siga adiante. Tudo bem, queridos? Então, hoje é a minha partilha aqui com vocês desse dia. E agora são 10h10. Então, é a hora de fechar. E para você saber para onde você vai, é imprescindível você saber de onde você veio. Pegue a força e siga, porque o caminho se caminha. E ele se abre conforme a gente vai caminhando. Até mais. Gratidão.